Olá, amados, de volta, né? Hoje, dia 23 de abril de 2019. Voltando aqui para dar continuidade ao vídeo das 10 virgens, né? Com a nossa amada Sol, irmã Sol, né? Porque eu fiquei assim, um pouco com medo, né, amados, do vídeo apagar. Porque eu gravei um vídeo aí, né? Inclusive esse. E chegou uma hora que o vídeo apagou. Aí eu fiquei assim, receosa que já tinha mais de 1 hora de vídeo. Então vamos continuar. Vou colocar aqui pra gente dar continuidade aqui ao que ela tá falando, tá certo? Então vamos nós. Ah, desculpa aí o barulho de novo, tá, amados? Perfeito. Então vamos colocar aqui, vou voltar aqui assim um pouquinho, tá certo? Pra gente dar continuidade. Mas eu não posso salvar eles, não. Eles têm que buscar a salvação deles. Eles têm que se preparar para a chegada do noivo. Eu não posso emprestar o meu azeite para a irmã. E ela não pode emprestar o azeite dela para mim. Porque é a unção do Senhor, isso nós temos que buscar. O joelho no chão. Quando a gente vê uma pessoa sendo usada, nossa, que bênção, mas ela paga o preço, meu irmão. Ela paga o preço, não fica assim, não direto do céu, não. É calo no joelho. Tá? É calo no joelho. Enquanto as longas estão com o pé aqui e com o pé no mundo. Eu aposto para vocês que vem uma vez ou outra, e quando alguém pergunta, irmã, como é que foi o culto? Ah, estava bom. Qual foi a palavra? Ah, não sei, não lembro, mas estava bom. Eu aposto que é assim. Porque não tem compromisso com o Senhor. É louco mesmo. Não tem. Não está se preparando para o noivo. Eu não quero ficar. Eu quero ir para o Senhor. Por isso eu pago o preço. Não para honra e glória, mas para honra e glória do Senhor. Porque eu quero estar diante do noivo com a minha coroa de glória. Eu quero. Amados, aí ela diz aqui que paga o preço, né? Sendo que Yahushua, ele já pagou o preço, né? Como a gente já leu aqui, eu vou ler aqui para vocês de novo, que está escrito aqui. Veja, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Yahushua vivificou juntamente com Yahushua. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ou seja, quando nós estávamos mortos em pecado, ou seja, estávamos mortos no entendimento, porque nós estávamos no pecado da religião. Porque a religião, amado, é um pecado. Por quê? Porque adora um outro Deus que não é Yahweh. E as pessoas adoram o que não conhecem, como a gente já leu no vídeo anterior, certo? Então aqui, Yahweh vivificou juntamente com Yahushua, ou seja, vivificou, ressuscitou, né, no entendimento. Juntamente com Yahushua. Por que juntamente com Yahushua? Porque quando nós cremos em Yahushua, nós estamos juntamente com Ele, no mesmo entendimento. Tá certo? Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a no madeiro. Ou seja, ele cancelou todas o escrito de dívida que consistia em ordenanças, ou seja, que consistia da lei. Né? Então esse preço que ela paga é um preço inútil e que não vai servir para a vida eterna, porque nós não somos salvos pela obra da lei. Quer ver só uma coisa? Vamos ver aqui. É por isso que eu senti de gravar outro vídeo. Ó. A obra da lei não salva ninguém. Vamos ver aqui. Da lei, a obra da lei não salva ninguém. Vamos ver. Ver só uma coisa, amados? Vamos ver aqui, ó. Efésios 2. Efésios 2. Vamos ver aqui em Efésios 2. O que está escrito aqui em Efésios 2, amados? Não sei nem qual é essa Bíblia, mas 2. Vamos ler todo, porque isso é muito importante. Veja, essas obras que ela fala, esses atos de estar de joelho, no calo de joelho de tanto orar, né? Sacrificando o físico, de jejuar, isso tudo, amado, são obras da lei.
E Yahushua, ele veio nos resgatar, nos dar liberdade desse jugo que a religião coloca. Veja, vamos ler aqui, Efésios 2, certo? Ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A mesma coisa que a gente leu, amados, em Colossenses 2. Não é? Aqui, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quais são as transgressões e pecados? Os mortos aqui é morto no entendimento. E as transgressões e pecados é de estar adorando a um Deus numa religião onde o Altíssimo não habita. Como a gente já leu, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Veja, nos quais costumavam viver, segundo seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja, costumava viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, ou seja, do Deus desse século, e o príncipe do poder do ar. Tá certo? Vamos ver aqui em outra versão como é que está. Efésios 2, né? Efésios 2. Olha. Em que noutro tempo andaste. Aqui nessa aqui está aqui, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Qual é esse espírito que opera nos filhos da desobediência, amado? Esse espírito é o espírito que habita nos templos, onde o Altíssimo não habita. Tá certo? Porque a Escritura diz que nós somos o templo do Espírito. Então, se nós somos o templo do Espírito, nós não podemos ir a um templo onde o Altíssimo não habita. Nós temos que ser o templo, não ir a templo. Vamos lá, verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos... Deixa eu ver qual é essa versão aqui, amado. A nova versão internacional, tá? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedoras da ira. Todavia, Yahweh, que é rico em compaixão, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Yahushua, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela benevolência vocês são salvos. Veja, pela benevolência, que aqui está graça. Tá certo? Estamos nós mortos em transgressões, mortos no pecado, mortos na religião, mortos no engano. Tá certo? Porque o espírito estava mortificado. Porque a carne, o físico, é que estava operando. Por que, amados? Porque o que acontece é o seguinte. Quando a pessoa vai numa religião, num templo de pedra, elas pegam o físico e colocam no espiritual. Isso não existe. A Escritura é bem clara, o que é da carne é carne, ou seja, o que é do físico é físico. O que é do espírito é espírito. Tem como você passar uma coisa física como se fosse espiritual. Certo? Então aqui, ó. Pela benevolência sois salvos. Yahweh nos ressuscitou com Yahushua. Nos ressuscitou, ou seja, ressuscitou o quê? O entendimento, o espírito. Quando a gente entende as coisas do espírito, nós somos vivificados, nós somos ressuscitados no espírito, nesse entendimento. Então Yahweh nos ressuscitou com Yahushua e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahushua, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua benevolência, demonstrada em sua bondade para conosco em Yahushua, pois vocês são salvos pela benevolência, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Yahweh. Tá certo? Então veja aqui, nós somos salvos por meio da fé, tá? E é um dom de Yahweh. Por quê? Porque é o presente que Yahweh nos deu. Ele nos ofereceu o filho dele como presente. E o filho dele se ofereceu em sacrifício por nós. Ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Então nós recebemos isso. É por isso que as virgens prudentes, elas levam a lâmpada acesa e o azeite nas vasilhas. Ou seja, essa salvação que Yahushua nos deu.
A gente não compra, a gente recebeu. Ele nos deu, a gente não precisa comprar. A gente não precisa pagar dízimo para ser salvo. A gente não precisa praticar atos da lei para ser salvos. Tá certo? Então aqui, ó, verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Iarro, realizada em Yahushua, para fazermos boas obras, as quais Iarro preparou de antemão para nós, para que nós as praticássemos. Quais são essas boas obras que Iarro nos deu para que nós as praticássemos? As obras do amor ao próximo, as obras de falar as verdades, as grandezas de Iarro. Mas isso, amado, nós praticamos quando nós andamos no Espírito, porque é o Espírito é que faz fluir o fruto do Espírito em nós. E nós praticamos naturalmente, porque não somos nós que praticamos, mas é o Espírito que habita em nós e que pratica as obras do Espírito em nós. Tá certo? Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por natureza e chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Yahushua, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Yahushua no mundo. Mas agora, em Yahushua, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Yahushua, não é mediante a obras feitas num tempo de pedra, mas é mediante o sangue de Yahushua, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressos e ordenanças. O que a gente leu, amados, em Colossenses 2, 13 e 14. Ele removeu o escrito de dívida, é isso que está falando aqui. Veja, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressos e ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Iarro os dois em um corpo, por meio do madeiro, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E qual é o Espírito? É o próprio Pai, porque o Pai é Espírito. Importa que eu adoro o Espírito e verdade. Tá certo? Então aqui quando está falando por um só Espírito, é no Espírito do Pai, porque o Pai é Espírito, mas é num só entendimento. Nós congregamos, amados, num só entendimento. Certo? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas como cidadãos dos separados e membros da família de Iarro, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Yahushua como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado. Ou seja, quem ajusta o edifício? É Yahushua, mas o edifício o quê? A igreja que é o edifício que somos nós, não é um templo de pedra. Mas isso é no entendimento, no espírito. E Yahushua, ele edifica todo, ele ajusta todo o edifício e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ou seja, um santuário separado no Senhor, um templo separado no Senhor, que somos nós. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Iarro por seu Espírito. Então, nós que somos morada de Iarro por seu Espírito, que o Espírito mora em nós e não num templo feito por mãos humanas. Entende isso, amados? É isso que está dizendo aqui. Então, vamos nós continuar aqui. Eu queria ver outra coisa aqui com vocês. Eu esqueci, amados. Daqui a pouco eu lembro. Vamos voltar aqui para a gente continuar aqui, tá certo? Está diante do noivo. Aleluias. Nós temos que pagar o preço, sim, meu irmão. Esse mundo é um mundo de engano. Se nós estamos aqui, olhem mais, Jesus mais. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Quem que não é? Vamos buscar mais para ter, sabe, mais pouquinho do Senhor. Nos colocamos de joelho, olhamos mais. É isso que o
Senhor quer de nós. E para nós também chegar, né, a ver o noivo, a entrar. Já pensou se ele chegasse agora, irmã? Se ele chegasse agora, pegava um monte de pessoas desapercebidas e fechasse a porta, mas do lado de fora. Abre a porta, Senhor, abre a porta. Eu não quero ficar não, meu irmão, minha irmã. Se a porta fechasse, nós aqui agora pegando um monte de pessoas desapercebidas. Abre a porta, Senhor, eu quero entrar. Não, não vos conheço, oh meu Deus. Eu quero ficar. Eu posso que a igreja não quer ficar. Tem que ter um despertamento, aleluia. Poxa, tem que ter um despertamento, meu irmão. Se você está aqui, busque ele, Espírito de verdade. Venha mais para a igreja, participe mais do círculo de oração. Deus me levantou no círculo de oração, aonde eu vi as irmãzinhas de joelho. Eu, católica, ia, né? Não era ainda, não tinha aceitado Jesus ainda. Com essa irmã. Veja, mas então ela que diz que a pessoa para ir, ela tem que vir à igreja, participar mais do ciclo de oração, buscar mais. Só, aí ela diz, né, da católica, ou seja, na cabeça dela os católicos não vão ser salvos, porque eu também pensava assim, porque eu quando eu nasci, né, num lar evangélico, meus pais eram da Assembleia de Deus, então na minha cabeça os católicos não iriam para o céu, somente os evangélicos iriam para o céu, e sendo que a Ruxa não morreu por nenhuma religião, ele morreu pela humanidade, certo? Então, ela aqui está falando o seguinte, que a pessoa tem que praticar as obras na igreja, né? Ela sempre frisa isso, de praticar as obras na igreja, está preparada a praticar as obras na igreja. Mas em nenhum momento ela fala em ser a igreja, porque na cabeça dela, quando a pessoa pratica a obra da igreja, a pessoa vai na igreja, a pessoa está salva. Aí, quer dizer, ela está no engano, totalmente no engano. Vamos continuar. Né, que eu vim para Cristo com essa irmã. E eu via falando em línguas, eu via profetizando, entregando profecia, eu olhava, Senhor, eu quero ser assim. Mas eu tive que pagar um preço. Eu achava lindo. Né? Quanto mais eu ia, mais eu queria. E um dia eu cheguei e falei para o meu pastor, eu queria tanto morar na igreja. Amados, aí ela falou que ela queria ser igual a pessoa, né, que estava falando em línguas. É outra coisa, que não é só os evangélicos, mas as pessoas em geral, a sociedade, né, elas não se amam, elas não sabem o que é amar a si próprio. E é por isso que a Ruxa diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós temos que nos amar. As pessoas, elas estão procurando, isso não é só os evangélicos, mas a maioria das pessoas procuram ser o retrato de outra pessoa, tá certo? Não ser o retrato dela. Foi o que a menina que falou, a Sol, ela falou, porque uma pessoa, ela estava assim falando em línguas, buscando, Senhor, eu quero ser igual a ela. Não, e a Ruxa, ele não chamou a gente para ser igual a uma outra pessoa, ele chamou a gente para que a gente seja nós, e ele nos ensina esse amor, a nós nos amarmos a nós mesmos, tá certo? E nisso ele vai nos moldando no caráter dele. Ele não vai mudar a gente, ele vai nos transformar, nos moldar no caráter dele, tá certo? Mas sendo nós, e nós precisamos nos amar. Só que as pessoas procuram se espelhar em outras pessoas. Como ela falou, Senhor, eu quero ser igual aquela menina, eu quero ser igual essa pessoa que fala em língua, que profetiza. E agora depois ela falou, que ela falou como pastor dela. Vocês vejam, amados, que as pessoas que estão no templo de pedra, elas não falam que Jesus é o pastor. Elas não falam. Porque eu não falava, sabe? As pessoas quando vão no templo de pedra, como era o meu caso, às vezes chegava alguém para mim e falava, Elisete, você é evangélica? Eu falava, sou, graças a Deus. E você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Cristã Nova Vida, em Copacabana. Eu não falava assim, olha, eu sou a igreja. Não, eu vou numa denominação. Tá, e quem é o seu pastor? O meu pastor é o pastor Marco. Eu não falava, o meu pastor é Jesus. Então vocês vejam que quando Yahushua ele fala, né, em João, vou até colocar aqui para vocês João 8,
Tá? Ainda bem que eu gravei outro vídeo, porque senão eu podia até apagar, amados, porque realmente, né, é um vídeo bem demorado, mas é necessidade mesmo. Quer ver só uma coisa, amados? Olha só, o que acontece, que até o próprio Espírito me falou isso, tá fantástico isso, veja. Cadê? Não, João 8 não, João 10. João 8 não, João 10, amados. João 10, né? Aqui, ó, João 10, 9, João 10, 8, desculpa, João 10, 8, tá? Olha, aqui, ó, botar no 7, falar aqui no 7. Então, Yahushua afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Olha quem é a porta das ovelhas, amado. No vídeo anterior, que é a porta das ovelhas é quem? É a porta estreita, que é Yahushua. Veja, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Aqui está eram, mas não é eram. Na verdade, são ladrões, quer ver? É porque eles botam outras versões, amados, justamente para a pessoa não continuar no engano da religião. Então, eles botam várias versões. Veja, aqui está assim, olha. Ó. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O que Yahushua chamou esses? Quem que ele está falando que todos que vieram antes dele, de Yahushua? São ladrões e salteadores, são os pastores que vieram antes de Yahushua. Tá certo? É isso que ele está falando. Por quê que ele fala isso? Porque, veja, no meu caso, eu não falava assim, ó, meu pastor é Jesus. Porque eu no sistema pensava que o nome do Salvador era Jesus. Eu não falava isso. Eu falava meu pastor, o pastor Marco. Então, o pastor Marco, que era o meu pastor e não Yahushua. Então, eu era ovelha do pastor Marco, mas na verdade eu não era ovelha do pastor Marco. Eu era ovelha de Yahushua, mas o pastor Marco que estava sendo meu pastor do lugar de Yahushua. Então, por isso que Yahushua falou isso. Todos quanto vieram antes de mim, ou seja, antes dele, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará alimentos, como a gente já leu, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse ladrão aqui que ele está falando esses pastores, são os líderes religiosos. Não está falando do diabo aqui. Que às vezes até os líderes religiosos falam, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que aqui está falando deles mesmo, dos líderes religiosos. Ó, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ou seja, por quê? Ó, de que não são as ovelhas são de Yahushua, porque Yahushua é o único pastor e é ele que deu a vida por nós. Só que todos que vieram antes dele estão no lugar de Yahushua. Chegaram antes de Yahushua, porque as pessoas procuraram um líder religioso físico, ao invés de ir no entendimento, no espírito, a Yahushua. É disso que está falando. E essa menina falou, o meu pastor. Ou seja, falou do pastor físico dela. Vamos continuar aqui, tá, Márcia? Deixa eu só colocar aqui pra gente ouvir mais. Aqui ela falando, ó. Eu achava lindo, né? Quanto mais eu ia, mais eu queria. E um dia eu cheguei e falei pro meu pastor, queria tanto morar na igreja. Oh, Maria Deus, aquilo, cada vez que eu ia pra igreja, me ligava tanto meu coração. Era tão bom, é tão maravilhoso sentir a presença. É tão grandioso, não tem preço que pague sentir a presença dele. Ele é tão grandioso, aleluia. Oh, tão grandioso que é o Senhor. Ele fez tanta coisa por mim. Pelo meu esposo que não era crente. Eu sou convertida há 5 anos. E eu ia para a igreja. Vim para a igreja porque tinha um emprego que eu trabalhava também 5 anos. E de repente eu comecei a sentir uma depressão, uma tristeza. E como eu trabalhava no supermercado, eu achava, é porque eu trabalho demais. É porque o trabalho estava comigo. Saí do meu emprego. Aí que veio a depressão, senti
escola com os meus amigos, os 5 anos, estar lá com eles. Até que um dia eu falei para minha tia, que ele era crente, para ir para a igreja. Eu fui, senti uma alegria muito grande, mas não permaneci. Aí até que um dia eu tinha mudado, né? Já saí do emprego, peguei outro emprego e apareceu a irmã Angela. Ah, eu te conheço, te vi já na igreja. Você não fui mais, né? Aí ela, mas amanhã tem culto. Aí eu senti aquela vontade, sabe, aquela falta. E eu fui para a igreja. E isso aquela coisa não saiu mais. Eu olhei glória do Senhor. Aí eu comecei a participar do círculo de oração. E fiz campanha, eu ia para a campanha, mas meu esposo, como eu disse, não, é crente, vamos virar a luta, né? Então, amados, o negócio seguinte, essa nossa amada Sol, né? Ela realmente está no engano ainda da religião, porque ela depende assim de atos religiosos, sabe? Então, assim, ela ia para a igreja, ela pratica as obras, né, da igreja e tal, as obras da lei. Só que a Ruxa nos chamou à liberdade. Foi para a liberdade que a Ruxa nos chamou. Não voltemos ao jugo da escravidão. E qual é o jugo da escravidão, amados? É a religião. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados de quê? Da religião. Ele veio nos libertar da religião, amado, do jugo da religião, para que nós possamos andar em liberdade nele, numa vida nova em Yahushua. Tá certo? Então, convido vocês, evangélicos, vão para Yahushua, querer o caminho. Saiam do engano da religião. As obras que vocês praticam nos tempos de pedra não servem. Não serve para a vida eterna. O que serve para a vida eterna é a gente crer em Yahushua. E a gente andar no entendimento dele. Porque quando a gente crê, a gente anda nele. A gente passa a ser o templo. Certo? Então, venha para Yahushua. Se entregue a ele. Que ele vai te levar ao Pai. Porque ele é o único que leva ao Pai. Não há outro que leva ao Pai. Não há outro caminho. Ele é a porta estreita. Ele é o caminho estreito. Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a porta. Então, entre nessa porta. Saia do engano da religião. Se desprenda de todo o cargo, de todo o peso da religião. Porque nessa porta larga, entra todos. Largue a porta da perdição, que é a religião. Mas a porta estreita, só entra você. Não tem como você entrar com cargo, com jugo de religião, com atos de religião. Não, você tem que entrar sozinho por essa porta. Então que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.